22 estados registraram um aumento na ocupação de UTIs agora, ao longo deste ainda incompleto primeiro mês do ano. O Rio de Janeiro foi um dos estados com maior crescimento. A taxa passou de 10% há quase 10 dias para mais de 60% dos leitos ocupados. Sobre o cenário da pandemia no Rio de Janeiro, nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppi. Secretário, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, é um prazer. Secretário, como é que o senhor compara esse momento que nós estamos vivendo com outros momentos críticos da pandemia? Bom, são momentos diferentes, obviamente, mas que se diferem também pela característica dessa linhagem. A variante Ômicron é uma variante com uma capacidade de disseminação impressionante, tanto que as curvas de transmissão, tanto nos países europeus que passaram pela Ômicron, como aqui no Rio de Janeiro, é uma curva extremamente acentuada. Então, tanto que a gente está batendo recorde de casos diários. Por outro lado, a capacidade dela de gerar casos graves, quando comparado às variantes anteriores, principalmente a Delta, é muito menor. O que não quer dizer que não cause casos graves. Tanto é que a taxa de ocupação de CTI aumentou de forma substancial nos últimos dias, mas não é na mesma proporção. Então, são desafios diferentes, uma pressão muito grande por testagem, uma pressão muito grande na rede de assistência ambulatorial e uma pressão que agora começa a ser mais forte em relação à internação, tanto leitos de UTI como leitos de enfermaria. E como é que vocês vão fazer com esses leitos, secretário? É possível retomar a abertura de leitos de UTI ou de enfermaria rapidamente? Vocês já estão fazendo isso, né? E até onde vocês acham vão ter de chegar para conseguir dar conta dos pacientes que precisam de um atendimento especial e evitar que sejam formadas filas, por exemplo, tempo de espera muito longo? Nós ativamos nosso plano de contingência já há 2 semanas. Nessas últimas 2 semanas, entre transformação de leito e criação de novos leitos, foram 350 no total. A gente está avaliando agora a necessidade na semana que vem de abrir mais leitos e transformar mais leitos ainda, inclusive com a possibilidade, se houver necessidade, de unidades hospitalares dedicadas novamente ao Covid. Mas é importante ter clareza também que é um perfil de pacientes um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Nas ondas anteriores, as internações eram praticamente todas por conta de comprometimento pulmonar. O que a gente está vendo agora é um misto de pacientes com comprometimento pulmonar, com pacientes descompensados clinicamente pela Covid, com outras doenças de base, pacientes com múltiplas doenças crônicas, por exemplo, associadas. Então, até isso a gente tem que rever para a gente não criar leitos que não sejam adequados para o perfil de paciente. Então, isso a gente está vendo. Na semana que vem é possível que a gente tenha novos leitos sendo revertidos, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro, que é quem começa agora a sofrer esse aumento da transmissão. Aqueles hospitais de campanha podem ser necessários de novo, secretário? Não, a gente não vai abrir o hospital de campanha. A gente tem uma resiliência muito grande ainda na rede federal aqui no Rio de Janeiro, que já se comprometeu até amanhã a abrir uma quantidade significativa de leitos, o que vai aliviar bastante a pressão no sistema aqui no Rio de Janeiro. Nosso plano de contingência não prevê a abertura de hospitais de campanha, prevê a otimização dos recursos já existentes para que a gente consiga aumentar o maior número de leitos possível, com a menor quantidade de recursos, para que a gente possa também aplicar esses recursos nos municípios do interior. Nós já estamos garantindo o financiamento complementar de todos os leitos de Covid em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, a gente espera que a gente tenha uma folga ao longo das próximas semanas para que a gente não tenha fila de pacientes aguardando vaga, seja UTI ou enfermaria. Secretário, vários estados, cidades estão registrando aumento da internação de crianças. Eu queria saber se isso acontece aí no Rio de Janeiro também, seja em UTI, seja em enfermaria. Essa é a primeira pergunta. E ainda sobre crianças, quando a saúde ou quando ela for ouvida sobre volta às aulas, qual é a recomendação que a saúde dará ao governador? A primeira questão em relação às crianças é que a gente está observando, sim, um aumento de internações, tanto em UTI como de enfermaria de crianças.
Isso se deve principalmente ao fato de que, apesar de ser um público com menor risco de agravamento, esse agravamento pode acontecer, e como essa doença se espalha muito rapidamente, essa pequena proporção de crianças que evoluem para formas graves, ela é um número significativo. Então, nós já temos observado dificuldades, principalmente em vagas de UTI pediátrica. Então, um apelo, um reforço do apelo que eu faço para que os pais levem as crianças no período adequado para se vacinar. É uma vacina muito segura, eficaz e que ela consegue impedir. Se ela não consegue impedir a infecção, ela consegue diminuir muito o risco de evolução para formas graves. Então, é importante que as crianças se vacinem. Quanto à volta às aulas, a nossa posição, neste momento, é a mesma posição que nós tivemos ao longo do ano passado. A escola é um local de proteção social, é um local de aprendizado, é um local de socialização das crianças, absolutamente fundamental. A escola só pode ser fechada depois que tudo o resto for fechado. Então, nós mantemos a nossa posição de que as escolas devem permanecer abertas, adotando os protocolos sanitários necessários para minimizar o risco de transmissão, mas que elas são uma ferramenta fundamental e que não podem ficar fechadas nesse momento. Para a gente encerrar, teste, o senhor tem para distribuir para os municípios aí, e vacina, especialmente pediátrica, tem para as crianças que forem aos postos de saúde no Rio de Janeiro? O senhor precisa de mais? Não, tem vacina hoje disponível em todos os postos de saúde dos municípios. Obviamente que a gente faz um apelo para que as prefeituras respeitem a velocidade do calendário de vacinação, porque essas vacinas estão sendo entregues pelo Ministério da Saúde, mas de forma escalonada. Ontem nós terminamos de entregar a segunda remessa de vacinas para os 92 municípios, então todos estão abastecidos. Em relação a teste, houve uma preocupação muito grande ao longo desses últimos dias. O consumo é um consumo muito grande por conta do número de pessoas adoecidas. Somente na capital a gente estava consumindo em torno de 100 mil testes por dia. Houve uma solicitação de uma cota adicional ao Ministério da Saúde de 3 milhões de testes. Ele está atendendo a gente, possivelmente no início da próxima semana, com cerca de 900 mil testes. E a gente vai disponibilizar esses testes integralmente para os municípios. Então, pelas próximas 2 semanas, 2 a 3 semanas, a gente tem um abastecimento bastante razoável de testes aqui no estado. Secretário, agora para encerrar mesmo, só uma última pergunta rápida. O senhor acha que o Rio já atingiu o pico de contaminação da Ômicron ou esse pico está por vir ainda? A gente estava fazendo essa variação ontem e hoje. Aqui na região metropolitana, principalmente da capital, a curva indica uma tendência de estabilidade para queda. A gente precisa de mais alguns dias para poder caracterizar isso melhor, mas é possível sim que a gente esteja chegando no pico, ou se a gente já tenha atingido o pico de transmissão, e a expectativa é que, se isso acontecer, que a queda também seja muito rápida, a exemplo do que a gente viu em outros países. Agora, o Rio de Janeiro é muito grande, o interior também é muito populoso em alguns locais. A gente agora vai ter um processo de interiorização dessa transmissão, em que ela sai da grande região metropolitana e começa a atingir o restante do estado, e aí são novos desafios que vêm pela frente. Secretário Estadual de Saúde do Rio, Alexandre Kiep. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho ao senhor, boa sorte no combate à pandemia aí no Rio. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia.